A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus irmãos amados, estou aqui para mais um vídeo, né? Às vezes dá vontade de parar de gravar, né? Dá vontade de parar, meus irmãos. Não é fácil, né? Mas a palavra de Deus diz assim, que não se pode acender uma candeia e colocar debaixo da cama, mas se coloca lá na sala, né? Para dar luz para todos aqueles que chegar. Todos aqueles que chegam vê que ali tem uma lâmpada. E aí às vezes a gente quer parar, mas a gente é essa lâmpada, né? E aí então algo fala mais forte para a gente não parar. E aí, meus irmãos, eu falei esses dias aí sobre uma visão que eu tive com o Luciano Huck, né? Que naquela visão a voz falava assim: Luciano Huck é um dos anticristo. E aí eu virei pro outro lado, não ia levantar para orar. Isso era o que? Isso era quase 4 horas da manhã, né? Eu me virei pro outro lado, eu não ia levantar para orar. E aí a voz me despertou novamente, dizendo: Luciano Huck é um dos anticristo. Aí eu me lembrei das cartas de João. Me lembrei das cartas de João, que é o capítulo 2 e versículo 18, que diz assim: Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Alguém pode dizer: mas você não já gravou esse vídeo? Por que você está repetindo? Por que eu estou repetindo, meus irmãos? Eu estou repetindo porque parece que as pessoas que não entenderam a mensagem. Parece que não entenderam. Eu estou repetindo para como que fosse assim uma injeção espiritual, para ver se as pessoas despertam, né? Porque o versículo está dizendo: filhinho, é a última hora. Em outras palavras, desperta. E as pessoas não estão despertando. Meus irmãos, eu gravei esse vídeo aí e as pessoas nem comentaram, não comentaram. Olha como é que tá os cristãos dos nossos dias. E são pessoas que estão aguardando o arrebatamento. Como é que pode uma coisa dessa, né? Esses dias aí eu fui numa congregação e ali eu tive outra visão. Um membro de lá vinha até mim na visão e dizia assim: eu tive um sonho com cinza e com fumaça. E eu respondia na visão, dar interpretação para ele. Isso significa dizer que se a sua igreja não orar, muitas pessoas vão voltar para trás. Olha só a interpretação que eu dei. E eu nunca tinha meditado sobre cinza, sobre fumaça. E eu fui meditar. A fumaça representa adoração. Isaías, né? Capítulo 6. A cinza representa o que? Humilhação. Então todas essas coisas Deus está requerendo de nós. Por que Ele está requerendo? Porque Ele está voltando. Mas os crentes estão dormindo no sono da indolência. Eu gravei esse vídeo aí falando do Luciano, que as pessoas nem sequer faziam um comentário, fizeram. E aí, meus irmãos, está se cumprindo a profecia do capítulo 25 de Mateus, quando Jesus disse que à meia-noite se ouviu, né, o clamor: eis aí vem o noivo. Ali tinha 5 virgens prudentes e 5 virgens loucas.
As prudentes tinham azeite consigo, mas as 5 não tinha. E quando se ouviu, eis aí o clamor, lá vem o noivo, as loucas saíram correndo atrás das prudentes, atrás de azeite, né? E as prudentes responderam, não seja caso, vá buscar lá lá na venda, né? Vá buscar lá. E aí meus irmãos prudentes entraram para as bodas do cordeiro. E as 5 loucas ficaram. Isso está acontecendo nos nossos dias. Pessoas que se diz que estão aguardando o arrebatamento, mas que estão dormindo no sono da indolência. A gente passa visão, as pessoas não acreditam, porque as visões Deus está despertando. Está despertando que Ele está voltando. E as pessoas não estão dando ouvido. Veja, meus irmãos, o que está acontecendo ali em São Paulo, né? Quantas pessoas não já morreram ali? Com as tragédias de água, né? Já morreram ali quase 30 pessoas, é isso? E não é só em São Paulo. É no mundo inteiro. E olha que Deus já vem dando sinais. E parece que em 2002, foi em 2001, Deus deu esse sinal aí de água, né? Que foi mundial. Isso são sinais da volta de Jesus. Então os crentes têm que despertar. Tem que se humilhar. Tem que orar, tem que buscar. Porque não é qualquer pessoa que vai ser arrebatado. E aí, meus irmãos, quando a gente passa visões assim, que Deus está mostrando para despertar o seu povo, ainda tem crentes engraçadinhos que escreve lá. Pelo menos um escreveu, né? Dizendo assim: pregue a palavra, vocês estão falando de visão. Ainda assim, meus irmãos, ainda assim, abrindo a boca para murmurar, em vez de buscar a presença de Deus, não é? Sabe que são visões de Deus e ainda fica com deboche. Esse daí será que tá no meio das crentes das 5 virgens prudentes? Ou ele está no meio das 5 virgens loucas? Onde é que ele está? Em vez de se humilhar e buscar a Deus, o Senhor tem misericórdia de nós, né? Tem misericórdia de nós, porque o Senhor está avisando. O Senhor está mostrando que o Senhor está voltando. Tem misericórdia de mim, da minha família. Não, fica com piadinha ainda, né? Vai pregar a palavra, você só fica falando de visão. E eu prego, falo da visão e falo da palavra. O que é que ele quer então, né? O que é que essa pessoa quer? Sabe o que é que essa pessoa quer? Quer ser bloqueado para não ver nem a gente falar mais das maravilhas de Deus. Que as maravilhas de Deus não é todo mundo que é digno, não. O Senhor diz na sua palavra: não dê as coisas santas aos cães. Não dê. É isso que a palavra de Deus diz. É o que uma pessoa dessa merece, é ser bloqueado, para nem escutar mais a gente falando das maravilhas de Deus. Porque não é digno. Não é digno. Deus está usando a gente para despertar o povo e a pessoa vem blasfemar, vem murmurar. Meus irmãos, eu não ia me levantar naquela noite, naquela madrugada. Eu escutei a voz dizendo: Luciano Huck é um dos anticristos. E aí eu lembrei logo do versículo que eu acabei de ler. Filhinho, é a última hora. O que Deus estava querendo que eu fizesse? Que eu levantasse para orar, porque Ele está voltando. E eu não ia orar e o Senhor me despertou novamente. Filhinho, é a última hora. Isso que o versículo está falando. Mas parece que as pessoas passam desapercebido, não entendem o que a gente está falando. E aí? De que lugar que você está? Em que posição você está? Você está na posição das 5 virgens prudentes? Ou você está na posição das 5 virgens loucas? Que não faz um comentário, não fala nada. Hã?
Deus vai continuar falando, meus irmãos, através dos seus servos, através dos sinais. Vai continuar falando. Aqueles que são prudentes vão entender que Deus está falando. Vão entender que que Jesus está voltando. Mas aqueles que não são prudentes vão ficar por aí de qualquer jeito, né? Vão ficar por aí de qualquer jeito. Jesus está voltando. Olha os sinais. Olha os sinais. Desperta, crente. Para de ficar murmurando. A pessoa vem dizer, prega a palavra. Para de ficar passando visão. Então vai reclamar com Deus, seu blasfemador. Seu murmurador. Os murmuradores não têm parte no reino de Deus. As escrituras diz que quando o povo vinha do Egito para Canaã, ali só entrou 2, que foi Caleb e Josué. O resto foram tudo destruído pelo tentador, pelo destruidor. Somente no deserto parece que 20.000 pessoas morreram, mordidas pela serpente, por causa de murmuração. A murmuração é pecado diante de Deus. Se você não sabe o que está falando, então você fica quieto, né? Fica quieto, não fica aqui comentando com murmuração, murmurando e mandando a pessoa ir pregar a palavra, não. Porque eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Se Deus me mandar pregar a palavra, eu prego a palavra. Se for para passar as visões, eu vou passar as visões. Deixe de ser murmurador, que o murmurador não tem parte no reino de Deus. E aí a serpente, né? Ficaram murmurando, foram 20.000 pessoas que foram mordidas pela serpente. Isso você encontra lá em 1 Coríntios, me parece que é o capítulo 10, né? Foram mortos pela serpente porque eram murmuradores. Murmurador não tem parte no reino de Deus. E aí foram caminhando em direção de Canaã, foram caminhando e deixando Deus irado, somente querendo voltar para trás, murmurando por água, murmurando por comida. Nada estava bom para eles. E foi acendendo a ira de Deus e Deus foi matando. Muita gente está morto espiritual e não entende por que está morto espiritual. Deve ser por causa da murmuração. Deus foi matando. E aí só entrou 2 na terra de Canaã, Josué e Caleb. O resto não conseguiram entrar. Até o Moisés, né? O escolhido de Deus ali, em que Deus falava face a face, não pode entrar lá. Por quê? Porque Deus disse, bate na rocha para dar água para esse povo. E ele não fez conforme Deus mandou. Em vez dele bater devagar na rocha, aquela rocha representava o Cristo, ele não fez como Deus mandou. Ele deu uma cipuada naquela pedra lá. E aquilo acendeu a ira de Deus de uma tal maneira que Deus disse, suba aqui no monte. Quando ele subiu, Deus tirou a vida dele. Deus disse logo, na terra de Canaã você não entra. Você não fez o que eu mandei. Olha, meus irmãos, como é perigoso, né? Como que é perigoso a gente ficar fora da reino de Deus porque a gente não faz o que Deus manda. A gente quer fazer do nosso jeito, né? A gente não recebe a mensagem como Deus está mandando o seu servo passar a mensagem, não recebe a visão, quer receber as coisas do seu próprio jeito, e aí está o perigo de ficar de fora, que nem Moisés ficou. Moisés ficou de fora porque Moisés fez do jeito dele. Deus disse, bata na rocha. E ele não bateu, meus irmãos. Ele pegou a vara, deu uma cacetada com força naquela rocha. E aquela rocha representava o Cristo.
E aí o Senhor disse: aqui na terra de Canaã você não entra. Ele chorou, esperneou, mas Deus disse: você não entra, já falei que você não entra. Olha o perigo da pessoa ficar de fora porque quer fazer as coisas do seu próprio jeito, né? Veio o mensageiro de Deus passando uma visão. Ah, você tem que pregar aí a palavra. Aí veio o servo de Deus falando a palavra. Ah, você tem que falar e passar aí a visão. Quer dizer, nunca se contenta com nada. Se humilha diante de Deus, vai buscar a presença de Deus e vai saber, vai perguntar para Deus se é Deus que está mandando ou não. Não fica fazendo as coisas do seu próprio jeito não, que nem Moisés fez. Que Deus mandou ele fazer de um jeito e ele fez de outro. E ele perdeu de entrar na terra de Canaã. Amém, meus irmãos? Fica aí esse vídeo aí, né? Esse pequeno vídeo para sua meditação. Se inscreva no canal, deixa o seu like. O que é que custa, né? Se inscrever. Se não gosta dos meus vídeos, mas pelo menos me ajuda, né? Obrigado você ficar ali vendo. Ajuda, né? Mas ajude, meus irmãos. O Senhor diz na sua palavra: os filhos do mundo aí, os das trevas são mais, né? Eles são mais o que? São mais. O que é que o Senhor falou? O Senhor disse que eles são mais prudentes, foi isso? Do que os filhos da luz? Acho que foi um negócio assim que Deus falou. E parece que é verdade mesmo, hein? Parece que é verdade mesmo. Então, meus irmãos, fica aí esse pequeno vídeo para a sua meditação. Amém? Que Deus assim vos abençoe.